Então assim, ó, o camarada que está dispensado do ponto, do registro do ponto, ele não está dispensado de horas extras, ele não está 24/7 à disposição do empregador. Não é isso que funciona, não é isso que é a dispensa do ponto. Existem algumas formas de você fazer, tá? O primeiro e o mais clássico, né, é aquele controle de ponto de papel, que você vai lá, preenche os dias, preenche as horas, né, se teve uma hora adicional, se não teve, se faltou, se atrasou, se teve alguma ocorrência, né? Você preenche lá 4 registros por dia durante os 22 dias, 23 dias da semana que foram trabalhados, né? Pega um papelzão, né, o funcionário assina, a empresa assina, vai lá e arquiva, né? O controle de ponto, assim, o mais tradicional, tá? É aquela empresa que realmente não quer dor de cabeça, não quer correr risco nenhum, só que traz um trabalho extremamente regressivo e de gestão pesada, porque são 22 dias vezes o número da sua equipe, vezes 4 registros por dia, né? E aí você tem que controlar tudo isso, né? Nada de errado, se você quiser trabalhar assim, ok. A dispensa do ponto, tá? Existe uma forma, tá, de você não ter esse controle diário, né, 4 vezes por dia, a hora que começou, a hora que começou a almoçar, a hora que terminou o almoço, a hora que voltou. Você consegue, realmente, se o seu funcionário ele está a uma distância da sua empresa e você não consegue, né, praticar, né, a questão do ponto, né, é uma coisa que não tem como você praticar, né? O cara vir para a tua empresa não é viável, ele está numa outra cidade, de repente e tal. Você pode praticar o artigo 62, tá? Você tem que registrar isso na carteira do funcionário, tá? O artigo 62, você vai lá, registra, ele fica dispensado do ponto, tá? Quando ele fica dispensado do ponto, tá? Existe um outro problema que as empresas às vezes se distraem desse aspecto, tá? Que eles deixam de fazer controle de horas extras, tá? Então assim, ó, o camarada que está dispensado do ponto, do registro do ponto, ele não está dispensado de horas extras, ele não está 24/7 à disposição do empregador. Não é isso que funciona, não é isso que é a dispensa do ponto. A dispensa do ponto é dispensar o registro do ponto, tá certo? Só que aí, cara, se o camarada, né, estiver fazendo horas adicionais ou simplesmente falar que está fazendo horas adicionais e você não manter nenhum tipo de controle sobre isso, tá? Você simplesmente deixa tudo liberado, o cara está trabalhando 14 horas por dia lá e você está fazendo, né, a tal da vista grossa, fingindo que não está vendo e tal, já está errado, né? Já está errado, porque realmente se o cara está trabalhando mais do que deveria, e a gente regulamentou uma coisa que já era até usado por algumas empresas, né? Na minha opinião é muito óbvio, tá? É uma maneira inteligente, né, e produtiva de você controlar a jornada de trabalho, que é fazer por exceção. Então assim, por exceção ela é tão lógica. Qual que é a regra? A regra são 164 horas por dia, por mês, 44 horas semanais. Então o que é? É presumido, tá? É presumido que a jornada está sendo cumprida. A não ser que, por exceção, eu falte, atrase, faça horas adicionais, né? Que eu saia da regra. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso registrar as ocorrências que realmente foram diferentes do normal. É muito lógico isso, né? Só que antes isso não estava na lei, né? Então, algumas empresas que praticaram tiveram problemas com isso, porque isso não estava regulamentado, entendeu? Aí o colaborador dizia que não era bem assim, que as coisas não funcionavam desse jeito, assim, assado e tal. Então era um imbróglio, né? Porque você fazia sem sequer com a aprovação do colaborador, né? E, cara, controle de ponto por exceção. Pô, eu quero implantar na minha empresa. Pô, um negócio bacana, vai funcionar para mim. Eu posso fazer a hora que eu quiser? Não é bem assim, né? Existem algumas regras mínimas que você precisa realmente ter para você exercer aqui o ponto por exceção, tá? Primeira coisa, né, se por convenção coletiva, né, se por o sindicato da categoria ele aprovar a utilização do ponto por exceção, tá?
você já pode aplicar imediatamente, né? Agora, a postura dos sindicatos no Brasil, né, com algumas exceções, evidentemente, né, a gente começa a acreditar que o natural seria não ser favorável a esse tipo de coisa, tá? Entendeu? Porque eles entendem que você vai ficar aí por exceção, aí o funcionário vai dizer que trabalhou dentro da jornada mesmo, e aí não vai cobrar as horas adicionais que deveriam, né? Um discurso do sindicato que defende sua categoria, não tem nada de errado com isso, tá? A questão toda é que dificilmente por sindicato você vai conseguir aí uma aprovação, com exceções, né? Tem sindicatos que são modernos, tem sindicatos que realmente estão pensando diferente, né? Mas você tem uma outra alternativa, tá? Você tem uma outra alternativa, que é você fazer acordos individuais com seus funcionários, tá? Então, esse acordo individual, tá? Se você fazer uma adição no contrato de trabalho e permitir que o controle de a jornada fosse por exceção e o funcionário tiver de acordo, tá? Cara, você faz simplesmente lá um aditivo no contrato, registra esse modelo, tá? E a partir daí você começa a controlar aquilo que sai, né? Aquilo que sai do normal, entendeu? O que sai do normal, né? Então é atraso, falta, horas extras, licenças, né? Férias, afastamentos, entendeu? Então esse tipo de coisa você passa a exercer um controle, que é muito mais lógico, muito mais inteligente do que você ficar controlando 4 entradas por dia, vezes 22 dias, vezes o número da equipe de vocês, entendeu? Né? Você vai controlar aquilo que aconteceu. Assim, ó, o controle de exceção, né? Ele é uma coisa que, para mim, já está tarde no Brasil. Nós precisamos de produtividade. Então, você controlar as ocorrências, as excepcionalidades, vai exigir muito menos controle, muito menos burocracia, muito menos registros, né? Então, assim, ó, meu aconselhamento, tá? Eu sou uma pessoa que estudo o assunto para melhorar realmente a produtividade das equipes, né? Mas eu não posso me intitular aqui uma pessoa de direito, da lei, etc. Não é esse o meu papel, né? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Pegassem esse assunto aqui, né? E conversassem, internalizassem na equipe de vocês, né? Com a gerência de vocês, com o jurídico junto, né? E pudessem realmente validar, né, essa opção, se realmente interessar para a equipe de vocês, porque eu acho que vocês vão ganhar muito com isso, né? Muito com isso. A partir do momento que você controla só as ocorrências ali, a quantidade de itens, né, a quantidade de controles, ela fica muito mais clara. E óbvio que você tem que ter ali, né, a coparticipação do colaborador, né? O cara não vai fazer uma coisa contra a vontade. Se for contra a vontade, ele não vai assinar, e aí você já vai gerar um problema aí de gestão na sua própria equipe. Então, tendo a compreensão e o consentimento do funcionário, que é melhor para ele também, né? Para ele não ter que ficar lá registrando lá, dedinho daqui, dedinho dali, 4 dias, etc, né? Para não ter que ficar exercendo esse tipo de controle, eu acho que a exceção realmente ela casa como uma luva. Porém, né? Cada empresa tem a sua política, tem advogados que são muito conservadores, que trabalham de repente num fóruns, né? A gente tem um Brasil aí enorme, um país que tem milhares de fóruns trabalhistas, né? E a gente vê aí sentenças controversas, entendeu? E aí eu respeito tudo isso, tá? Mas eu não posso deixar de apoiar essa iniciativa aqui, né? Do ponto de exceção, porque eu acho que ela é muito mais produtiva do que você ficar controlando a regra, né? Você não deve controlar a regra é regra, ela tem que ser cumprida. Entendeu? A gente tem que controlar aquilo que não acontece fora da regra, né? A gente tem mania de ficar controlando a regra, entendeu? Não dá, não funciona, né? Acaba dando aí um retrabalho enorme, entendeu? Não vale a pena. E ó, eu vou deixar aqui para vocês também um bônus, tá? Já tinha até prometido na live aqui, tá? Que é uma espécie de um aditivo, tá? Um modelo, tá? Esse modelo você vai e internaliza com o seu jurídico, né? Faz ali uma revisão dele, e se você realmente quiser adotar o ponto por exceção, você tem um aditivo do contrato de trabalho já prevendo aí essa possibilidade com o seu colaborador, tá?